E aí pessoal, aqui é o Junião do blog Minicastle e hoje eu vou trazer para vocês mais um Guerigasmo. O Guerigasmo de hoje vai ser especial porque ele é de um item que eu já estava esperando algum tempo chegar, né? Que são os cabos vídeo componente da HD Retrovision. Eles finalmente chegaram para mim essa semana, né? Fui lá buscar ontem nos Correios, tive que pagar aquela taxinha marota da Receita Federal, né? Aquele imposto abençoado, por assim dizer. E finalmente eu tô com os cabos aqui, a gente vai poder fazer um teste legal aí, mostrar para vocês mais ou menos aí como funcionam os cabos. Mas antes disso, eu vou dar uma pequena introdução sobre o que é o HD Retrovision, o que eles fizeram, o que eles vão fazer ainda e como que eu descobri o projeto do Kickstarter para vocês poderem conhecer um pouco mais do trabalho deles. O HD Retrovision nada mais é do que uma empresa de dois amigos nos Estados Unidos que resolveram que a qualidade dos videogames antigos ligados no cabo composto, no cabo de áudio e vídeo, não eram satisfatórias para eles poderem jogar nas TVs modernas, nas HD TVs, né? Plasma, LED e LCD. Então o que eles fizeram? Eles resolveram, com a ajuda dos fãs, fundar um projeto para criar cabos vídeo componente para inicialmente para Super Nintendo e Mega Drive, né, que é o Sega Genesis deles, para poder jogar de uma forma melhor, para ter uma imagem mais satisfatória nas TVs modernas. Então foi justamente isso que eles fizeram. Eles montaram um Kickstarter, onde os usuários podiam contribuir com dinheiro para poder ajudar a patrocinar o projeto deles. E eu fui um dos backers, né, que eles chamam. Eu ajudei no projeto e eu tive direito a 3 cabos, 2 do Mega Drive e um do Super Nintendo. Por quê? Porque originalmente eles iam montar um cabo pro Mega Drive 1 e um cabo pro Mega Drive 2, que na verdade pra gente é o Mega Drive 3. Se vocês lembram bem, as entradas, ou melhor, as saídas de imagem e som dos videogames modelo 1 e modelo 2 do Mega Drive, eu falo 2, mas aqui pra gente é o 3, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu tô dizendo. A saída é diferente. O cabo que é usado é outro, né? O cabo pro Mega Drive 1 da Tectoy é mais gordinho e o Mega Drive 3 da Tectoy ele é um pouquinho mais fino. Só que no meio do processo eles acabaram mudando o esquema. Eles não estão fazendo um cabo pro Mega 1 e um cabo pro Mega 3. Eles estão fazendo um cabo só com um adaptador para você mudar o tipo de console que você está conectando, né? Então assim, eu estava muito ansioso para ver o resultado dessa brincadeira e finalmente chegou a hora da gente botar o teste aí para ver como é que é essa história mesmo. Bom galera, então chegou a hora da gente dar uma olhada aí nos cabos mesmo, de fato, como que eles chegaram aqui. Então vamos lá, esse primeiro aqui é o cabo do Mega Drive, tá? Olha só que belezinha. Vamos ver se dá pra focalizar aqui. HD Retrovision, Genesis, YPB, PR Cable, Gen 0, AG0. O foco aqui tá difícil, mas acho que dá pra ter uma ideia. Olha só que bacana. Aqui nós temos as 3 pontas para imagem, certo? Mais as 2 para som. As 5 do cabo componente mesmo, né? Só mostrar um detalhe aqui interessante. Ele tem aqui atrás, além de ter uma conexão para vocês colocarem aí uma saída extra de som, pode ser um fone de ouvido, alguma coisa, né? Ele tem um botãozinho aqui, uma chavinha, né, que você muda direita e esquerda,
tá ruim para pegar o foco, mas vamos ver se eu consigo. Ele aumenta e diminui o brilho da imagem. Isso eu achei muito legal, porque eu percebi que nas TVs HD fica melhor de um jeito e nas TVs de tubo fica melhor de outro jeito, tá? Então só mostrando aqui, ó, conexão. Esse pino aqui é para conectar no Mega Drive antigo, Mega Drive 1 Genesis 1. Se você precisar colocar no outro Mega Drive, você despluga essa parte aqui. É duro, mas vamos lá. Aí. Agora funciona no Mega Drive modelo mais novo, Mega 2, perdão, Mega 3 ou Genesis 2. Né? Lembrando que, além do Mega Drive, esse cabo ele vai funcionar também com o Master System americano, Power Base. Ele vai funcionar com o 32X, com o Sega CD e também com o Sega Nomad, que é o portátil. Agora vamos dar uma olhada no cabo do Super Nintendo. Esse aqui é o cabo do Super Nintendo. Vocês podem ver que basicamente é a mesma coisa. Ele vai ter as 3 conexões aí da imagem, com as duas do som estéreo, tá? Aqui a ponta temos a conexão do Nintendo, né? O cabo do Super Nintendo ele não tem a saída do fone de ouvido aqui, mas o controle de brilho ainda temos aqui. Vou focalizar aqui legal. Tá. E o que é legal de falar sobre esses cabos aqui? Muita gente deve ter visto o meu vídeo sobre como utilizar os videogames antigos nas TVs modernas, que lá eu estou mostrando o esquema do RGB SCART com o upscaler. A vantagem desse aqui, galera, é que não precisa de upscaler. Esse aqui você precisa apenas de uma televisão que seja compatível com 240p e que tenha a conexão vídeo componente para você poder usar. Então ele dispensa adaptadores, é um cabo totalmente plug and play. E, além disso, você pode usar também na sua TV de tubo. Isso é uma coisa muito bacana. Você está cansado daquela imagem borradinha lá do cabo de áudio e vídeo, do vídeo composto? Você pode usar o cabo da HD Retrovision na sua TV de tubo também. E fica maravilhoso. Eu já testei e fica muito legal. Agora eu vou passar para outra parte, que é fazer os testes de imagem do cabo. Bom, agora eu vou mostrar um pouco, dar um exemplo aí de alguns jogos que eu capturei usando os cabos aí. Capturei jogos do Master System, do Mega Drive e do Super Nintendo. A minha ideia inicial nesse vídeo aqui era de fazer um comparativo entre o cabo componente com o esquema RGB SCART mais upscaler, colocar lado a lado para vocês compararem a diferença de um e do outro. Só que infelizmente eu não vou conseguir fazer isso. Por que não? Porque a minha placa de captura, a Elgato Game Capture HD, ela não funciona, ela não entende o sinal 240p que vem direto pelo vídeo componente. Inclusive isso está listado no blog do HD Retrovision, né? Dei uma pesquisada e tá lá, realmente não funciona. Então assim, o que dá para fazer aqui foi justamente o que eu fiz. Eu gravei imagens da minha televisão, que é uma Sony 49 polegadas de LED, usando o meu celular em Full HD. E é isso que infelizmente é o que vai dar pra fazer. Não tem como, não vou conseguir fazer o que eu queria originalmente. Mas assim, a minha impressão particular que eu tive quando eu liguei os cabos e quando eu vi ao vivo foi que eu fiquei tão impressionado com a qualidade. Eu achei que se não tiver melhor do que o RGB SCART mais o upscaler, tá no mesmo patamar. Porque a qualidade me surpreendeu. É claro, não vai dar para vocês perceberem com perfeição o que eu estou falando, mas assim, pelo menos dá para ter uma ideia do que os pixels antigos
fazem direto na TV HD com o cabo vídeo componente. Vamos dar uma olhada aí como é que fica.
Bom, galera, concluindo aí o vídeo sobre os cabos componentes HD Retrovision, só queria dar uma dica aí pra vocês. Muita gente tem me perguntado, né? Ô, Junião, quanto você pagou no cabo aí? Como é que eu faço pra comprar e tal? Por enquanto, os cabos ainda não estão à venda, tá? A promessa da HD Retrovision, pelo que eu recebi os e-mails aí, é para abrir a loja online daqui uma semana. Então fiquem atentos aí que assim que tiver aberta aí a loja para fazer as compras, eu vou avisar aqui na descrição do vídeo, tá? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa é mais uma alternativa aí para jogar jogos antigos nas TVs novas. E sempre a gente vai estar de olho aí nessa parte, porque é um assunto que a gente se interessa bastante. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu!